vamos falar sobre aceitando a sua missão. Nós vamos passar os próximos 7 dias falando do propósito número 4. Você foi moldado para servir a Deus, né? Para servir a Deus. E nós vamos passar mais 7 dias falando sobre esse quarto propósito, tá bom? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 ao 6, né, no propósito 4, é importantíssimo a gente anotar aí, ele fala, somos somente servidores de Deus, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem faz crescer. Então, tudo que nós vamos fazer na nossa vida, tudo que a gente pode fazer, né, Raquel, boa noite, né, tudo que nós podemos fazer, quem dá o crescimento é Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nunca esqueça disso, tá? Tudo que você faz, se for para ter algum mérito, né, nós precisamos honrar a Deus pelo mérito que nós conquistamos. Seja um diploma, seja você foi aprovado, né, por algum teste, independente. Boa noite, Débora, boa noite. Tudo que se você foi promovido, não há mérito seu. Você pode ter mérito pelo seu esforço, mas se você quer realmente que isso faça sentido ou tenha valor eterno, nós devemos honrar a Deus. Honrar a Deus. Glorificar a Deus, exaltar a Deus, agradecer a Deus. E não faz sentido para a gente, não faz sentido para um cristão conquistar alguma coisa na vida e não glorificar a Deus. Concordam comigo? Concordam? Por quê? Porque a saúde, a vida, né, tudo que nós temos, foi Ele que nos deu. Foi Ele que nos deu. Apesar que, assim, fazendo uma pergunta, né, será que nós temos alguma coisa que nos pertence? Será que temos alguma coisa que nos pertence? Sendo que Deus nos criou, Ele nos salvou, e nos orienta de novo através do Espírito Santo para que a gente possa ter uma vida de sentido, uma vida de propósito. Então, assim, não faz sentido nenhum. Todo esforço que você teve e conquistou alguma coisa na Terra, tudo isso é mérito seu, é mérito nosso, tá? E você recebe os parabéns, você recebe a homenagem por isso. Mas isso pode ter valor eterno, você pode ter sentido eterno, ou simplesmente ficar com você. O que vai fazer dar sentido eterno é quando você aponta isso para Deus. Tudo. É igual o jogador de futebol, quando ele marca um gol e ele aponta para Deus. E ele agradece a Deus por isso. E a grande maioria das pessoas que fazem isso, né, os atletas, isso é muito sincero, porque eles estão ali no auge da sua emoção, no auge do seu esforço, e há reconhecimento de que sozinho eles não conseguiriam. Né? Eles não conseguiriam. Ok? Não faz sentido. Não faz sentido. Qualquer coisa que você obtenha, né, não faz sentido se não for dar honra a Deus. Isso mesmo, Edson. Somos apenas administradores nessa terra. Administradores das nossas emoções, administradores do nosso intelecto, administradores da nossa família, administradores do tempo. Você que vai administrar o tempo. Deus, ele te deu o tempo. Tem uns que estão com mais tempo, outros que estão com menos, né? Uma coisa é certa, o nosso tempo está acabando. Isso não é para ser falado com pesar e com medo, não. Isso é para ser pensado com alegria, né? Muitos estão com pouco tempo, né? Pouco tempo. Igual o Cláudio Duarte fala, né? Assim, cada um tem um código, uma senha. Quando Deus ele falar, chega, venha, ele chamar a sua senha, não tem como. Você vai estar lá. Ok? Então, para isso, a gente tem que aceitar a nossa missão. Aceitar a missão. E qual é essa missão? É o que nós vamos falar hoje, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Vamos entregar esse tempo ao Senhor. Vamos agradecer a Ele. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos na Tua presença e falar daquilo que é tão importante, propósito. O Senhor deseja que nós venhamos entender e viver o nosso propósito. Tudo atrelado à Tua vontade, aos Teus planos. Por isso, Deus, eu peço, Espírito Santo de Deus, fale conosco. É bom, muito bom poder retornar aqui e poder falar, ó Deus, sobre aquilo que é tão importante e que muitas pessoas ainda não entenderam. Por isso, Pai, abre os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Aceitando sua missão. Nós estamos já há 29 dias estudando sobre propósito. E hoje nós vamos falar sobre aceitando a sua missão. Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim, ó, foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus para que realizássemos as boas obras que Ele planejou para nós há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Então, quem que foi? Foi o próprio Deus. Deus, Ele fez isso. Maravilhoso saber, né, que foi Deus quem fez de nós o que nós somos. Então, nós vemos aí claramente que Ele planejou algo. E a gente precisa ver se a gente está cooperando. É mais ou menos assim, Deus ele olha para a gente e fala assim, me ajude a te ajudar, né? Me ajude a te ajudar. Por favor. Porque você precisa completar o seu propósito. Você precisa completar aquilo que eu planejei.
Então nós precisamos aceitar essa missão. Para isso a gente precisa estar em conexão com ele. Para isso nós precisamos estar em conexão com a tua palavra. João capítulo 17, 4 diz assim: eu te glorifiquei na terra ao cumprir até o último detalhe tudo o que me mandaste fazer. Aqui é Jesus. Jesus ele está falando isso. Jesus ele disse claramente, Pai, né? Assim, é uma afirmação de Jesus ao Pai. Né, eu cumpri todos os detalhes até o último dia. Então, Jesus é o nosso modelo, né? Nós estamos aqui para errar menos, e isso a gente só pode quando nós começamos a observar e viver como Jesus viveu. Amém? Você está aqui para seguir o caminho, né? Nós estamos aqui para seguir o caminho, a verdade e a vida que é Jesus. Então vamos lá. Você foi posto no mundo para fazer uma contribuição. Ah, eu amo isso. Rick Warren, ele é direto. E ele diz assim, você não foi criado apenas para consumir recursos. Tem gente só consumindo. Comer, respirar e ocupar espaço. Né? Você está aí respirando agora. Você respira e devolve o quê? Né? O que você está devolvendo? Você está respirando, significa que você vai estar internalizando vida. Né? Assim, o oxigênio é vida. Ele está te dando vida. E você está externando o quê com a sua vida? Vale a pena pensar sobre isso. Hoje o assunto ele é firmeza. Então, assim, Deus o criou para que a sua vida fizesse diferença. Então tem gente ainda que não está entendendo isso. Como extrair o máximo da vida? Não foi para isso que Deus fez você. Não foi para isso. Embora todo mundo fale, né, assim, você tem que curtir a vida, você tem que viver, o negócio é viver, é curtir a vida. É assim, é assim. Mas existe uma forma, existe um padrão, existe uma forma mais fácil e mais leve, sem trazer danos para si mesmo e sem trazer danos para outras pessoas. Isso é se a gente entender o nosso propósito e aceitar essa missão. E Deus ele tem esse propósito muito esclarecido, não através da sua palavra apenas, mas através da pessoa de Jesus. Então, assim, a Bíblia fornece detalhes sobre isso, tá? A Bíblia fornece detalhes. E eu quero desafiar você, para que você fique mais próximo do seu propósito, tem que ler a palavra, tem que estudar a palavra. Nem que for para ouvir a palavra, né? Ouça a Bíblia, volte, até que comece a fazer sentido em algumas coisas. Até que a palavra entre dentro do seu coração, dentro da sua mente, ao ponto de você não duvidar daquilo que está escrito. Amém? Então, primeiro, você foi criado para servir a Deus. A Bíblia diz, ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que ele já havia preparado para nós. Né? O que nós lemos lá. E Colossenses, capítulo 3, versículo 23, 24, diz assim, e cumprindo um dos seus propósitos, né, que é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Colossenses, capítulo 6, 7, Efésios capítulo 6, 7, né? Ele deixa bem claro, nós temos esse propósito, ele nos criou para isso. Ele nos criou para que a gente possa cumprir o nosso propósito. Olha isso. Então, assim, você tem um propósito, todo mundo tem um propósito. Desde a Maria, desde o José, desde o Marcos, todo mundo tem um propósito. E cada um dentro da sua função. Não é igual, né, assim, para todo mundo. Então, o propósito, no geral, é fazer a vontade de Deus. Mas, assim, a missão que a gente tem é no lugar onde nós estamos. Entende? É o lugar onde nós estamos. Então, isso que a gente precisa entender não é só na igreja, né? Na igreja todo mundo está servindo muito bem. E eu fico feliz aqui. Eu posso me orgulhar, né? Eu nunca vi uma igreja que serve tão bem, né? A todo momento tem alguém fazendo alguma coisa. Tem alguém servindo. Sabe, tem alguém limpando, tem alguém pegando, tem alguém, sabe, prestando atenção em tudo que precisa. Se você falar, a gente tá pensando em fazer isso, as pessoas elas estão derrubando parede, tá levantando, né? Estão organizando, estão editando, né? Sempre dando novas ideias. Todo mundo servindo, todo mundo servindo. Tem gente, eu já vi gente servindo, né? Assim, na rua, eu já vi gente servindo na nossa igreja, eu já vi gente servindo. E é isso, sabe? Dentro de casa tem que servir. Dentro de casa nós precisamos estar servindo porque nós nascemos para isso, né? Nós nascemos para isso. E servir dentro de casa, como que você faz isso? Você começa a se oferecer. E não deixa pedir, não deixa a esposa pedir, não deixa o marido pedir, não deixa os filhos pedir, não deixa eles pedirem nada. Você está sempre em posição de procurar oportunidade para servir. Nós somos caçadores de oportunidades para servir, porque nós precisamos tornar esse mundo melhor. Nós não estamos aqui apenas para consumir. Nós não somos consumidores. Nós somos criadores de oportunidade, criadores de ambiente, criadores de paz, criadores de amor. E é isso que nós somos. É isso que nós somos. Nós somos filhos, né, de um Deus que sempre está trazendo uma boa nova para as nossas vidas, para todos aqueles que querem ouvir. Então esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, ser luz, ser sal, né, e trazer sede no povo, para que as pessoas possam querer conhecer mais a Deus. Jesus ele cumpriu até o último detalhe. A gente vê lá que ele mesmo disse, né, cumpri todas as coisas. E eu gostaria muito de dizer isso no final dos meus dias, né, ao ponto de dizer, né, o versículo lá que o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé, né? Então, para isso, a gente precisa entender a nossa missão. Então, o primeiro, nós estamos aqui para servir a Deus, não servir a Deus, servir a causa de Deus, né? E a causa de Deus é o que? São pessoas. São pessoas, né? E Jesus, ele veio justamente para cumprir o propósito de Deus, servir as pessoas. Então, assim, nós falamos que servimos a Deus, mas servir a Deus é o quê? É servir gente, servir pessoas. Então, o segundo, você foi salvo para servir a Deus. A Bíblia diz, foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho. Não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Você foi salvo pelo serviço, mas não para o serviço. Entendeu? Então nós fomos salvos, né? Na realidade, nós fomos salvos para vivermos de braços abertos. Não de braço cruzado. Tem gente que fica de braço cruzado, né? Mas é porque ainda não conheceu o Deus que tem amado, tem servido. Deus, ele sempre nos dá a oportunidade de servir a todo momento. Então, há lugar sim, há lugar para todo mundo servir, né? É um papel, uma função que a gente deve cumprir. Isso dá a grande importância da igreja, da família, né? A grande importância de nós sermos dos cristãos, né? Assim, manifestar, né? O amor de Deus. Como que nós podemos fazer? Como que podemos amar? Como que podemos amar a Deus? Como que nós podemos amar o próximo? Não tem outra coisa. É servindo, queridos. É servindo. Eu amo dizer isso. A nossa cura está nisso. Funcionar. Nós precisamos funcionar, né? Então vamos lá, ó. A Bíblia mesmo diz, né, em 1 Coríntios capítulo 6, 20, Deus pagou um alto preço por vocês, portanto usem seu corpo para honrar a Deus. Não servimos a Deus movidos por culpa, nem por medo, e nem mesmo por obrigação, mas pela alegria e profunda gratidão pelo que ele fez por nós. Nós devemos o que para Deus? O que nós devemos? Nós devemos o amor, devemos a vida. Devemos a vida. Então, assim, a Bíblia fala, não devais coisa alguma, exceto o amor de Deus. A gente não é mais devedor. Jesus pagou todo o preço da nossa dívida, gente. Nós fomos comprados por alto preço, preço de sangue. E ele pagou toda a dívida que tínhamos. Toda a dívida que nos era contrária foi pago pelo sangue precioso do próprio Filho de Deus, Jesus. E aí ele fez isso com qual intuito? Qual foi a intenção dele fazer isso? Para que a gente pudesse ter a natureza dele. Voltássemos a ter a natureza do Pai. Ao ponto de entendermos que nós estamos aqui para cumprir a missão dele, assim como Jesus cumpriu também a sua missão. Servir. Quando você olha para uma das maiores características de Jesus, você consegue entender. Jesus serviu. Ele serviu a mim, serviu a você, serviu a humanidade, serviu os inimigos, serviu a todos, sem exceção. Quem passava por Jesus teve o privilégio de poder ser servido. Então, quem passa por um filho de Deus, né, que Jesus foi o primogênito, nós somos, né, filhos por adoção através do sacrifício de Jesus. Então, quem é filho de Deus vai também oferecer a mesma coisa que Jesus ofereceu. Então, o apóstolo João, ele ensina que o nosso préstimos amorosos às outras pessoas demonstra que somos verdadeiros salvos. Olha só, 1 João, capítulo 3, versículo 14, diz assim, nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que passamos da morte para a vida. Como que mostra claramente através de uma pessoa que ela, de fato, passou da morte para a vida? Ela não está morta mais para si mesma, ela não é um mar morto, né? Assim, ela não é um lago. Ela é um rio, ela se transformou em um rio. Então, do interior dela flui rios de água viva. Do interior dela está sempre tendo um fluxo, não tem água parada, né? Não dá dengue, né? Não dá podridão. Por quê? Porque assim, está passando um rio, sempre águas novas, sempre tem águas novas, água limpa, para poder oferecer, né, para as pessoas, para poder saciar a si mesmo, saciar a família. O que garante que ela está vivendo essa vida nova em Deus? É servir, é amar as pessoas, né? E não olhar a quem, simplesmente servir. O que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar, né? E essa pergunta está sempre na boca de um cristão. Coloca isso como meta, né? Você que está me ouvindo hoje, você precisa sair da sua casa, você sai do seu trabalho, você precisa, em algum momento, soltar essa frase pelo menos 2 vezes ao dia. Pelo menos, no mínimo 2 vezes ao dia. Até mesmo na sua oração. Senhor, como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudá-lo? O que eu posso fazer? O Senhor está fazendo tantas coisas maravilhosas hoje. Permita participar de alguma coisa. Como que eu posso fazer? O que eu posso fazer para ajudá-lo na sua missão, no seu propósito, né, na minha vida? Me ajude, né? Me ajude a viver o meu propósito hoje. Então, essa pergunta precisa existir. Ao ponto de você perguntar para sua esposa, chega em casa, o que eu posso fazer para te ajudar? Chegou em casa cansado, o que eu posso fazer para te ajudar? Tem que perguntar, né? Precisa da minha ajuda, né? Ok? Então, isso é um cristão, é um filho de Deus, é uma pessoa que nasceu de novo, está trazendo a natureza de Cristo dentro dela.
Ah, isso é maravilhoso, porque eu consigo ver isso de longe, consigo detectar de longe uma pessoa assim. Paulo conclui, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço. Romanos capítulo 12, versículo 1. Né? Isso significa o quê? Sacrifício vivo é entregar a nossa vida em favor dos outros, assim como Jesus fez. Nada a gente pode entregar a Deus se não for através do nosso irmão. A gente precisa entregar ao nosso irmão. Tudo que você faz para o seu irmão, que você faz para o seu próximo, você está fazendo a Deus. Não dá para fazer diretamente para Deus. Não dá, não tem como mais, não tem como. O sacrifício aceito diretamente a Deus foi só um e suficiente. Foi Jesus. Entende? Foi Jesus. Para quê? Para que a gente pudesse fazer através do fazer ao próximo, para que a gente pudesse fazer a Deus. Então, a maior forma de você demonstrar que você ama a Deus é servindo o seu próximo, é servindo o seu irmão. É isso que Jesus disse. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Ok? Então, não servimos para ser salvos, mas somos salvos, por isso servimos. Então, uma pessoa que é salva, ela serve, ela serve. É a natureza dela servir, é a natureza dela ser fluxo e entregar aquilo que Deus já concedeu. Gente, Rick Warren, ele é maravilhoso. Eu vejo tanta revelação de Deus de forma prática, praticidade é o que nós precisamos ter. Não é mais simplesmente teoria. Gente, passou desse tempo. Não é mais falar da palavra. Não é simplesmente pregar a palavra. Não, precisamos vivê-la. É prática, é prática. E Deus nos chama hoje para que a gente possa praticar. E eu fico muito feliz e grato a Deus que eu estou arrodeado de pessoas que estão servindo. Me dá ânimo isso. Né? Assim, fala sério, servir ao lado de pessoas que servem de todo o coração e sem reclamar e tenta e assim, eu vejo o esforço de querer melhorar em tudo que faz. Isso é só a natureza de Deus. Entende? É o Espírito Santo levando a gente a viver como sacrifício vivo e suave a Deus. Então, se você é um cristão, então você é um ministro. Quando está servindo, está ministrando. Olha aí. Às vezes você quer pregar, né? Às vezes você quer pregar, você quer... eu queria ter o dom da palavra, eu queria ter... Mas quando nós servimos as pessoas, ou quando nós servimos a Deus, nós já estamos ministrando na vida de muita gente. Quando você serve o seu marido, você serve a sua esposa, você já está ministrando na vida de muita gente. Por quê, gente? Ainda mais nos dias de hoje. Isso não é normal. Não é normal. Seria normal, né? Seria normal. Mas hoje não é mais normal. Isso é raridade. Alguém que serve. Então hoje, qualquer pouca coisa que você faça em prol do reino, em prol da sua família, em prol do próximo, na realidade você não é uma candeia de luz. Não, você se torna um refletor, entende? É um refletor. Por quê? Porque isso é muito raro. O reino de Deus está se diminuindo no aspecto de poucas pessoas amarem como precisa ser amado. Sabe, poucas pessoas amam, poucas pessoas fazem sem interesse, poucas pessoas têm sabe assim, não têm a presunção de fazer algo com expectativa de receber algo em troca. São poucas as pessoas. Então, quem faz com o coração de Cristo, quem sai como uma missão de casa, servir alguém, e pergunta para Deus, Pai, me ajude a olhar aonde o Senhor deseja fazer a tua obra, e permita que eu possa ser esse canal. Uma pessoa que faz isso, ela vai se tornar um refletor enorme, e vai influenciar muitas pessoas, porque todo mundo quer viver o seu propósito, mas elas não sabem que podem. Quando estiver servindo, elas também querem servir, porque você conecta com elas aquilo que é a natureza delas. Você manifesta, ajuda elas a manifestar a natureza dela. Entende? Por isso é importante, sirva, né? Vamos pular aqui, que tem muita coisa para ser falado, né? Mas eu amo falar sobre esse assunto. Você nunca se perguntou por que Deus não nos leva para o céu imediatamente após aceitarmos a sua graça, após sermos salvos, com a nossa confissão de fé em Cristo Jesus, quando nós passamos a crer? Você já parou para pensar? Por que Deus já nos rebata de uma vez? Né? Por que nos deixa em um mundo decadente, como esse que a gente está comentando? Ele nos deixa aqui para que cumpramos o propósito dele. Depois que você é salvo, o Senhor tenta usá-lo para cumprir os objetivos que ele traçou. Deus tem para você um ministério na igreja, uma missão no mundo, uma missão na sua família, uma missão no seu trabalho, uma missão na sua escola. É isso, por isso que ele não te tira. Porque na hora que ele te salva, simplesmente porque você declara sua fé em Cristo, você aceita, né, essa graça maravilhosa, que é o favor imerecido de Deus através de Jesus. Pronto, aí Jesus fala assim, ganhei mais um que vai manifestar o meu reino. Por isso que ele não te leva. Por isso que ele não te leva. Por quê? Porque agora você é luz nesse mundo e é sal da terra. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Por isso a gente precisa servir a todo tempo. Quando que eu posso servir mais? A todo momento. Não peça para servir a igreja. Começa dentro de casa, venha para a igreja, já venha pensando como eu posso servir. Entende? E faça. Seja natural, né? Seja da sua natureza.
Guardar. Você mexeu nas cadeiras, você já está servindo. Você começou a limpar, arrumar, você já está servindo. Entende? Você conversou com alguém, deu uma palavra de ânimo, você não deixou ninguém sozinho, né, durante a semana, você não deixou ninguém na mesa sozinho, né, na igreja, ou seja, numa praça de alimentação, você vê que a pessoa... Gente, você deu um bom dia de abençoar. Sabe o bom dia de abençoar? Não é um bom dia simples, né? Assim, você chega assim aqui no Japão, você fala, né, não. Você fala, o raiô, aí como que você abençoa? Dando um sorrisão, entendeu? Bom dia, tudo bem? Né? Pronto, você abençoou. Tem um ótimo trabalho, tem um bom serviço. Então você abençoou. Então isso é servir. Isso é servir. Por quê? Porque no mundo não tem tanta gente que sorri como você, tá? Não tem tantas pessoas que sorri como você, porque são poucos os que amam. E terceiro, você é chamado para servir a Deus. Enquanto cresce, você deve pensar que ser chamado por Deus é algo que somente missionários, pastores, freiras e outros trabalhadores obreiros de tempo integral experimentam. Mas a Bíblia diz que todo cristão é chamado para servir. Todo aquele que declara sua fé em Jesus Cristo já foi chamado para servir. Em Romanos capítulo 6, né, em capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 1, Filipenses capítulo 3, 1 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 1, o chamado para a salvação inclui o chamado para servir. Ambos são os mesmos chamados. Independente do seu emprego, carreira, você é chamado para ser um cristão servindo em tempo integral. Um cristão não servo, né, é uma contradição. Então, assim, você é cristão, filho de Deus e servo, no sentido de estar sempre pronto para servir. Servir as pessoas é servir a Deus. Por isso você tem que sempre lembrar, assim, não fique pensando assim, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu sirvo a Deus. Não. Precisa ser meditado sobre isso, né? Você está servindo a Deus, mas assim, com qual coração? E aonde está apontando o seu serviço? Né? Se está apontando para pessoas, se está apontando para a gente, então você está servindo. Então você está servindo. E você está servindo pessoas. E o seu coração está sendo entregue a Deus. Pelo fato de você entregar seu coração a Deus, entregar o seu coração ao Pai, você vai sempre estar servindo. Né? E eu digo isso, né, assim, quantas vezes eu fui, muitas vezes, reclamando de tantas coisas. E aí eu entro no quarto e eu começo a orar, e começo a orar, orar, e eu lembro que assim, eu aprendi desde muito cedo que eu devo ficar em silêncio, tentando ouvir aquilo que Deus tem a dizer. E é muito natural que logo em seguida Deus ele me traz a memória da responsabilidade que tem. Então, todas as vezes que você der a oportunidade de você orar, seja quando você está, né, chateado, deprimido, e muitas vezes você está também até decepcionado, porque você criou expectativa é uma coisa comum, né? A frustração, ela vem de uma expectativa não alcançada, principalmente com pessoas. Mas se você falar com Deus que você está, né, assim, de fato, chateado, e que você estava com muita expectativa, você tem que ser sincero diante do seu pai. Se você deixar ele falar, ele vai trazer essa responsabilidade para você e vai consertar isso daí que você não está conseguindo lidar, as suas emoções. Então é natural que quando você entra no quarto, você sai com mais responsabilidade ainda. Toda vez que você fecha a porta do seu quarto, dobra os joelhos e começa a falar com Deus, ele vai tirar esse peso que você está sentindo, vai curar o seu coração e você vai sair de lá com uma responsabilidade muito grande. De servir os mais novos, de servir os mais fracos, de servir os vulneráveis e de servir também aqueles que está contra você, entende? Servir os seus inimigos. E essa está a cura. Se todo mundo soubesse disso. Gente, tem muita gente, são muitas as pessoas que não sabem que a cura emocional delas está em servir. Está em funcionar a natureza, de dar, de se doar. Entende? A cura das pessoas, a nossa cura está nisso. Né? A própria, não precisa, a Bíblia, não é a Bíblia que fala isso também. Mas a ciência fala isso, a psicologia fala isso, a psicanálise fala isso. Né? Se você ser útil, a psicanálise fala isso de forma natural e de forma fria. Toda pessoa que tenta ser útil e ela doa-se em prol de alguém, ela começa a ser curada. Até câncer é curado quando você serve. Bom, vamos correr, não quero fugir do assunto. Você é chamado para servir a Deus. Então a Bíblia diz, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas foi porque este era o seu plano por causa da sua graça. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Era o plano de Deus. Era o plano de Deus. Né? Vocês foram escolhidos para falar acerca das excelentes qualidades de Deus que ele os chamou. 1 Pedro 2, 9. Então, queridos, hoje a gente precisa entender, toda vez que você serve, você está profetizando, você está declarando, anunciando, expressando a bondade de Deus e a natureza de Deus. Por quê? Porque é natural que uma pessoa chega uma hora que vai questionar você. Por que você faz isso? Por que você faz isso? É assim, por que você está fazendo isso? Por que você ajuda as pessoas? Por que você... Aí é a hora que você vai dizer, né, assim, faço isso por causa dele. Faço isso por causa dele. Faço isso por ele, né? Então a Bíblia diz,
Agora vocês pertencem a Ele, para viver uma vida útil, serviço a Deus. Romanos capítulo 7, versículo 4. Quanto do seu tempo você vem utilizando a serviço de Deus? É uma pergunta que Rick Warren ele faz, né? Quanto tempo que você tem está sendo utilizado ao serviço de Deus? Em algumas igrejas da China, dão-se as boas-vindas aos novos convertidos dizendo, olha que coisa extraordinária que ele escreveu aqui. Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ouvidos para escutar e de mãos para ajudar e um novo coração para amar os outros. Vou repetir. Na China, nas igrejas da China, né? Dão-se as boas-vindas dos novos convertidos dizendo, Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, de ver como ele vê, não é ver como a gente via. Não é ver com olhos de julgamento, mas com olhos de misericórdia, de compaixão. É os olhos de Jesus. Quem nasceu de novo tem esses olhos, entende? De ouvidos para escutar, escutar com misericórdia. Nossos ouvidos precisam ter misericórdia. E de mãos para ajudar, porque é um novo coração para amar os outros. Entende? Então, uma razão pela qual você precisa estar vinculado à igreja é um comprometimento do seu chamado para servir os outros fiéis da mesma forma. Aqui, na igreja, a gente está falando de serviço na igreja, mas depois de ter servido em casa, depois de ter uma vida de serviço, de dedicação, né, acordando pela manhã e perguntando para Deus aonde pode servir, quando você chega na igreja, é natural que você quer servir os mais novos. É os filhos mais velhos, mais maduros na fé, na questão de entender o propósito de ser a extensão do amor de Deus, de ser a extensão dos olhos de Deus, de ser a extensão dos ouvidos de Deus, vai estar servindo. Principalmente os mais novos e principalmente aqueles que estão chegando agora. Tem que ser servido por nós. Né? O que eu admiro muito, que é antinatural, mas acontece, é dos mais novos já chegarem servindo os mais velhos ainda. Isso é raro, mas isso acontece muito. Né? Dos mais novos eu vejo assim, aquela sede, aquela vontade de poder fazer alguma coisa. Né? Todos vocês reunidos são o corpo de Cristo. Cada um de vocês é um membro separado e cada um de vocês é um membro separado e necessário desse corpo. Entende? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Seu serviço é desesperadamente necessário no corpo de Cristo. Basta perguntar em qualquer igreja local. Cada um de nós tem um papel a desempenhar. Cada um de nós. Cada função é importante. Não existe um serviço pequeno para Deus. Todos são importantes. De igual modo, não existe ministérios insignificantes na igreja. Não existe. Alguns são visíveis e outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são de extrema importância. Ministérios pequenos ou velados podem fazer grande diferença. Em minha casa, a luminária mais importante não é o enorme lustre da sala de jantar, mas são as pequenas luzes noturnas que impedem a gente de tropeçar quando levantamos à noite. Então ele fala assim que tudo dentro do corpo de Cristo, o dedinho, né? Os cílios. Ninguém elogia os cílios. Ninguém vai elogiar os seus cílios. Mas presta atenção, ele é pequeno. Ele não dá, é imperceptível. Muitas vezes, e você está falando com as pessoas, você está vendo o olho da pessoa, mas você não observa, você não consegue ver. Mas ele tem uma função muito importante, que é de proteger os seus olhos, de proteger, né, todo o seu olho, de cair sujeiras. E se você não tivesse cílio, corta os seus cílios para você ver. Teve um rapaz que cortou, eu lembrei agora disso, ele cortou a sobrancelha, ele estava meio depressivo, cortou a sobrancelha, cortou os cílios, e ele falou assim que, depois que ele cortou os cílios, ele nunca imaginou que os cílios era tão importante, porque vivia caindo cisco dentro do olho dele, vivia sujando os olhos, ele tinha que limpar, lavar o tempo todo. Foi, mas por que você fez isso? Ele falou, eu tava meio depressivo, né, assim. E todo mundo caçoou dele, né, porque ficou com a cara lisa, assim, geral. Mas assim, você não percebe até perder, entende? Então é necessário, entenda, cada membro é necessário. O que acontece quando uma parte do seu corpo deixa de funcionar? O que acontece? Você adoece. O restante do corpo sofre. Imagine o seu fígado decidindo hoje, imagina seu fígado decidindo hoje, né, viver por conta própria. Entende? Estou cansado hoje, estou cansado. Não quero mais servir o seu corpo. Quero um ano de folga. Só me alimentando. Tenho que pensar no que é melhor para mim. Deixe que outra parte do corpo assuma a minha tarefa. Ninguém faz melhor do que ele. Entende? Então não adianta. Você, assim, ninguém seja sincero, às vezes você acha, né? A gente ouve isso, que ninguém. Se você falta, você vai fazer muita falta. Né? Você faz muita falta. Então, se você falta, você vai fazer muita falta mesmo e nada vai ser feito como você faz. Entende? A sua presença. Não tem como, gente. Então, se o seu fígado pedir folga, você está lascado. É essa a palavra. Por quê? Porque vai ficar doente. É a mesma coisa, somos nós. Sabe, tem muita igreja que está doente. Muitas são as igrejas que estão doentes, estão fracas. Aqui mesmo ele vai dizer, né? Porque os membros não estão funcionando. Entende? Os membros não estão funcionando. E o mais duro é poder saber que eles podem funcionar, mas eles decidiram não funcionar.
Então, milhares de igrejas locais hoje estão morrendo por causa dos cristãos que não têm vontade de servir. Eles se portam como meros espectadores e o corpo acaba sofrendo. Infelizmente isso tem acontecido, mas hoje, graças a Deus, a nossa igreja, todo mundo serve, até os mais novos que chegam, fazem alguma coisa, né? Fazem alguma coisa. O Marcos, ele colocou aí, faz um tempo, né? Reconheço que preciso servir mais as pessoas na igreja e em casa. Esse é o primeiro passo. Na realidade, se você for analisar, todos nós, Marcos, todos nós precisamos servir melhor. Todos nós precisamos servir mais. É servir mais. Ao ponto da nossa natureza ter a liberdade de poder agir. Às vezes a gente fica segurando, né, assim, a expressão do Espírito, sabe? Jesus, ele fala, aquele que serve o seu irmão, trazendo um copo de água. Meu Deus, trazendo um copo de água. Serviu a mim, entende? Então, assim, você serve o reino com um copo de água. Então, para pensar, hoje ninguém deixa o copo vazio, né? Assim, depois de todo mundo tá servindo café, todo mundo tá fazendo, né? E semana passada até sorvete foi servido na bandeja, né? Chegaram assim, servindo sorvete, eu falei, meu Deus do céu, eu amo esse lugar, eu amo. Então, vamos lá. Vamos correr aqui. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. A última coisa que nós precisamos é participar de mais estudo bíblico. Aí ele coloca assim, são muitos os cristãos que já sabem muito mais do que têm posto em prática. Meu Deus do céu. E isso é plena verdade. O que necessitam é de experiências na prática de servir, nas quais possam exercitar os seus músculos espirituais. Então, assim como o Marcos falou, vamos criar músculo, gente. Vamos ser a igreja, a nossa casa, a nossa vida, nosso dia, precisa ser uma academia de músculos espirituais. É servindo, é servindo. Tem muita gente que sabe muito, mas não serve nada. Né? Muita gente, muita gente. Eu fico admirado. Né? Assim, ó, uma coisa que nós aprendemos, vou falar aqui, tem gente que está falando, você está falando demais, né? Assim, mas nos legendários a gente aprende, né? Aonde um legendário passa, tudo tem que ficar mais limpo, tudo tem que ficar melhor. Então para pensar, um cristão, por onde ele passa, uma cristã, por onde ela passa, precisa ser assim, entende? Precisa ser assim. Jesus, ele, todo lugar que ele passou, tudo se tornou melhor. Tudo, tudo, tudo. Essa é uma característica da natureza de quem carrega a presença de Cristo. Tudo tem que estar melhor. Amanhã mesmo, tem o Eduardo vai estar aqui de manhã e a gente vai tentar fazer o SOD, organizar tudo da melhor maneira possível, porque assim, tem tanta coisa para ser feito, tanta coisa para ser feito. E amanhã ele está de folga, eu também estou de folga. Quem tiver de folga também pode vir, né? Está convidado a estar conosco amanhã cedo. Por quê? Porque a gente está sempre em movimento. Em casa a gente está sempre em movimento, limpando, organizando, o que está quebrado joga fora, né? Assim, o que está servindo, eu tenho que servir minha família, eu tenho que servir as pessoas que estão indo na minha casa. Esse lugar a gente precisa, né, servir melhor na igreja. Por quê? Porque nós não precisamos mais de estudo bíblico. Quem conhece Jesus conhece a sua essência. Gente, nos filmes que você vê, quantos filmes você viu Jesus? Quantas pregações do evangelho você já ouviu? Você sabe que o seu mestre, o seu Senhor, serviu mais do que qualquer outra pessoa. Ele era para ser servido, sendo mestre e rei e senhor, mas ele preferiu ensinar a cada um através da prática de vida. Eu digo uma coisa extraordinária, assim, que poucas pessoas falam isso. Eu observando um dia, Deus me mostrou assim, ó, abriu os meus olhos. Jesus nunca disse eu te amo para ninguém. Você sabia disso? E como que você se sente em saber disso? Assim, Jesus, ele nunca disse eu amo você, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Vá em paz, não peques mais, né? Assim, quando que você ouviu Jesus dizer isso? Jesus, ele nunca disse. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Jesus, ele vivia na prática. Ele mostrava o seu amor na prática. Através do quê? Serviço. Servindo. Servindo. Curando, tendo misericórdia, tendo compaixão, tendo palavras de encorajamento, palavras de esperança, trazendo boas novas, palavras de salvação, dando a sua própria vida, o seu próprio tempo em favor dos outros. Meu Deus! Por que a gente tem que ter tanto estudo bíblico? Por que a gente estuda tanto e a gente vê tantas pessoas estudando? Aqueles que mais estudam é os que menos servem. Desculpa, mas assim, tem que ser dito isso. Isso é natural, você começa a ver, observar. Então, assim, vamos colocar em prática, vamos viver uma vida com propósito de servir quem for quer que seja, que esteja na nossa frente. Sirva no trânsito, sirva no trânsito. Você que está acostumado a atropelar todo mundo, passar na frente de todo mundo, né? Assim, pare com isso, comece a servir. Né? Fique com seu espírito em paz e diga assim, Senhor, hoje o trânsito vai ser o meu campo missionário. Entende? O trânsito, e vai ser saindo da minha casa até o trabalho. Na parte da tarde não vou, não. Na parte da tarde eu vou continuar com a minha pressa. Na volta eu vou continuar com a minha pressa. Você pode até dizer, mas assim, ou na ida ou na volta, eu vou escolher um dia, vou servir, vou servir. Aí você para e faz assim para a pessoa. A Juliana, às vezes, ela fala assim, nossa, por que precisa ser tão educado desse jeito, né?
Teve um dia que ela falou assim: será que se fosse um homem você faria desse jeito, né? Assim, seria educada? Ela falou assim: é porque você não vê, você não tá o tempo todo comigo, né? Mas eu faço sim, faço pros tiozinho, pras tiazinha, né? E às vezes nem agradece, né? Eu falo, Deus abençoe, né? Por quê? Porque nós precisamos servir. O mundo é melhor com pessoas parecidas com Cristo, gente. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual. Cristão que não serve é uma contradição. A gente precisa servir, porque nós somos cada vez mais parecidos com Cristo, nosso amado Senhor Jesus. A antiga comparação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, né, ainda é verdadeira. O Mar da Galileia é cheio de vida porque recebe água, também deságua no Mar Morto. Nada sobrevive, pois ao contrário do primeiro, não deságua. Não deságua. Né? Assim, o Mar Morto, ele só consumidor, só consumidor. Ah, por favor, me serve, me ajuda, né? Só isso, só isso. A última coisa que muitos cristãos precisam hoje em dia é participar de outro estudo bíblico. Eles já sabem muito mais do que precisa colocar em prática. Então, nós precisamos colocar em prática aquilo que caracteriza a pessoalidade de Jesus. A pessoalidade de Jesus. Se nós não conseguimos fazer o simples, que é natural, como que a gente pode fazer coisas sobrenaturais? O perdão é algo sobrenatural. Muita gente não perdoa porque não sabe servir. Quem tem dificuldade de perdoar é porque tem dificuldade de fazer aquilo que é o mais fácil, servir. Entende? O mais difícil é Jesus, é o Espírito de Deus nos levando e nos elevando ao nível mais alto da espiritualidade, que é o perdão. Mas servir é a parte mais fácil. Então fala aí, escreve aí. Fique com a parte mais fácil. Sirva. A parte mais fácil é servir. Amém? Então, servir é contrário da nossa inclinação natural. Na maior parte do tempo, estamos mais interessados em ser servidos que em servir. Estou procurando uma igreja que atenda às minhas necessidades, que me abençoe, né? Estou procurando um lugar que eu possa servir e ser uma bênção. São duas coisas totalmente diferentes. Tá vendo? Fique com a parte mais fácil, né, Graça? Servir, a parte mais fácil. A parte mais difícil, né, é aquilo que o Espírito Santo de Deus faz, né? Convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico com a parte mais fácil. O que depender de mim, estou fazendo a parte mais fácil. Então nós precisamos nos preparar para a eternidade. Termine a sua vida aqui. Terminando a sua vida aqui, você comparecerá diante de Deus e Ele avaliará como você serviu os outros na sua vida. A Bíblia diz, cada um de nós prestará conta pessoalmente a Deus. Romanos capítulo 14, versículo 12. Eu queria terminar diferente, mas o versículo está aqui, né? E é justamente isso, nós precisamos prestar conta. Não vai ter como. Pense nas implicações disso. Um dia Deus vai comparar o tempo e energia que gastamos com os mesmos, com nós mesmos em relação ao que utilizamos para servir os outros. Então o que você fez com o seu tempo? Né? Assim, não tive tempo. É assim, estava muito corrido para mim, eu era uma pessoa muito ocupada, não sei, mas eu não sei. Espero que ninguém faça isso, né? Ninguém faça isso. Porque isso é uma das coisas que Deus rejeita, isso desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, é justificativa. Pessoa que não assume responsabilidade, ela vai estar sempre se justificando. Né? Nesse momento, todas as desculpas para o egoísmo soarão vazias diante de Deus. Eu estava muito ocupado, eu tinha muitos objetivos, né? Objetivos próprios, ou seja, assim, eu estava preocupado em trabalhar, me divertir, né? Tem gente mais sincera que vai dizer isso, em preparar a minha aposentadoria. A todas as desculpas, Deus responderá: sinto muito, resposta errada. Eu criei, salvei, chamei, comissionei para você, para que você pudesse viver uma vida servindo. Qual a parte você não entendeu? A Bíblia alerta aos que creem. Ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmo. Romanos capítulo 2, 8. Para os cristãos, isso significa perda de recompensa eterna. Perda de recompensa eterna. Para os cristãos. Os cristãos egoístas vão ser salvos. Você viu? Que coisa maravilhosa. Os cristãos egoístas serão salvos. Vai ter perca de recompensa eterna. É só isso. Graças a Deus por isso. Se eu não estiver no nível, né? E eu mesmo lutando até a morte para tentar servir, ser cada vez mais parecido com Cristo, sabe, até que Jesus seja formado em mim, eu vou ser salvo. Eu só vou perder algumas recompensas eternas, que é o galardão. Não devemos fazer nada com esse intuito, mas nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração, ao ponto de ser cada vez mais parecido com Jesus. Esse deve ser o nosso desejo. Essa deve ser a nossa missão. Só estamos plenamente vivos quando nós estamos ajudando os outros. Jesus disse, se você insistir em salvar a sua própria vida, você perderá. Se você querer se conservar igual um mar morto, quer saber de uma coisa? Eu vou pensar em mim mesmo daqui para frente. Estou cansado, né? Essa pessoa, ela corre o risco de morrer, Jesus está dizendo. Somente aqueles que põem ao lado a sua vida por minha causa e por causa da boa nova é que saberão realmente o que significa viver. Marcos 8, 35. Preste atenção. Aquele que quer salvar a sua própria vida, perde lá. Aquele que perde por amor a mim, salva lá para a vida eterna.
Essa é a verdade, é tão importante que repita 5 vezes nos evangelhos. E se repete em Marcos, Mateus e Lucas e João. E ainda em Atos. Então, é muito importante a gente entender isso. Muito importante. Tem que ter o equilíbrio, sim, é isso mesmo, Grazi, tem que ter o equilíbrio. Mas o que eu penso, Grazi? Eu penso da seguinte forma: não existe equilíbrio. Sempre vai ter o extremo, de um lado servindo ao ponto de se esquecer de si mesmo, e de um lado virando assim, eu tenho que viver, eu tenho que me valorizar. A gente ouve muito hoje isso. Você precisa se valorizar mais. Isso é conselho. As pessoas dão conselhos na minha frente dizendo assim, você precisa se valorizar mais. Isso é indicativo para uma pessoa que ela está sofrendo. Ela está sofrendo simplesmente por não conhecer o seu valor. Então a pessoa chega e fala, tem que se valorizar mais. Aí você ouve, né, assim, você ouve diretrizes, né, que você na internet, a pessoa precisa se valorizar, o homem precisa se valorizar mais, a mulher precisa, mas se valorizar em qual critério? Gente, se valorizar em qual critério? Se eu começar a me valorizar do meu critério, no meu conceito, eu vou ser mais egoísta ainda. Eu vou ser mais egocêntrico ainda. Agora, se eu entender o meu valor em Deus, se eu saber quem eu sou para o meu pai, pronto. Aí está equilibrado. Porque Deus ele vai me instruir, ele vai me ensinar quanto eu sou valioso para ele, qual o valor que eu tenho para ele. Eu entendendo o meu valor, pronto, agora está equilibrado. Não vou dar demais ao ponto de morrer sem propósito, entende? E também não vou ser egoísta, não vou me isolar, viver os meus projetos, os meus sonhos, sem incluir ninguém. Sem incluir ninguém. Então aí está o equilíbrio. Então por isso que eu preciso amar primeiro a Deus. Amando a Deus, eu vou entender o meu valor, vou saber me amar e vou dar para o outro aquilo que eu quero para mim também. Entende? Então, assim, é justamente isso. Então tem muita gente dizendo isso, as pessoas elas ficam falando, né, assim, você precisa se valorizar, você precisa se valorizar. E tem gente que vai se valorizar do jeito dela. Eu estou entendendo, eu estou ouvindo isso, já não é da primeira pessoa. Então significa que eu tenho que me valorizar. Então você vai se valorizar. Mas dentro de qual conceito? De qual critério? Seu ou de Deus? Entende? Então, é justamente isso mesmo. O equilíbrio a gente só consegue quando a gente ama a Deus, gente. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Deus vem em primeiro. O Espírito dele vai sempre estar nos direcionando à perfeita vontade de Deus. Não tem crise, não tem decepção, não tem. Não tem presunção nenhuma que vai trazer para você, né, uma grande frustração. Não tem como, não tem como. Né? Só estamos plenamente vivos quando nós estamos ajudando os outros. Serviço é importância. Serviço e importância. Olha, já acabamos. 1 hora. Né? Serviço e importância, olha lá. Você dará a vida por algo. O que será? E que hora ele já faz esse questionamento. É uma incógnita aqui, ó. Você dará a vida por algo. O que será? Uma carreira, um esporte, um passatempo, fama, riqueza? Nenhuma dessas coisas terá relevância eterna. Presta atenção. Nenhuma dessas coisas tem relevância eterna. Nenhuma. 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 Servir é um caminho para quem quiser ser importante. Quem disse isso? Jesus. É por meio do ministério que descobrimos o sentido da vida. A Bíblia diz, cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Romanos capítulo 12, versículo 5. Quando servimos juntos na família de Deus, a vida assume uma importância eterna. Paulo diz, quero que vocês pensem como tudo isso torna vocês mais importantes, não menos, por causa daquilo de que vocês são parte. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Deus ele quer usá-lo para que faça diferença no mundo dele, no reino dele. Ele quer atuar por seu intermédio. O que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que você ofereceu. Não quanto viveu, mas o quanto você viveu e como você viveu. E como você viveu. Jesus ele fala assim que o ouro e a prata, a traça, ela corrói, ela acaba com tudo. Isso não vai entrar no reino. O seu esforço por ganhar riqueza, administrar bem as suas finanças, você ser próspero, ser rico, isso só vai ter validade se o seu mérito de conquistar isso, como uma coroa que você conquistou na terra, for entregue aos pés de Jesus em favor do seu reino. Quando uma pessoa ela consegue chegar a fazer isso, esse mérito se transforma em um galardão. Agora, se você faz por si só, para si mesmo, e o reino de Deus não tem a participação daquilo que você conquistou, isso tudo fica aqui. Isso tudo fica. Você não vai transformar isso em galardão, não vai transformar isso em recompensa eterna. Entende? Então tem que ser próspero? Tem que. Todo filho de Deus deveria prosperar, deveria ser abençoado, para ser luz nesse reino, de forma financeira, financiando o ministério, financiando as missões, que hoje são muitas pessoas trabalhando, entregando a sua própria vida em função de levar o evangelho em outros lugares, e a gente participar disso. A igreja ser aqueles que vai ser o rio, que vai levar essas pessoas a terem recursos para que possam realmente viver em função disso, daquilo que foram chamados, do propósito a qual Deus concedeu a eles, de levar o evangelho nos lugares que hoje tem tanta perseguição, gente. A gente não vai entrar nisso, mas assim, eu estava acompanhando em alguns sites, meu Deus, será que você teria coragem de fazer isso?
Será que você teria coragem de entregar a sua vida em favor do seu irmão, pelo amor do evangelho, e de levar o evangelho a esse? Você não tem. Então, assim, vamos ser prósperos, vamos ser abençoados, para que a gente possa financiar, para que a gente possa ajudar, levar recursos e levar essas pessoas aos lugares que Deus estabeleceu como propósito de vida delas. Então, Deus, ele quer usá-lo. Faça diferença no mundo dele. É o que ele diz. Contribua, contribua. Não seja um receptor apenas. Não seja, no início que ele fala, né, assim, não seja um consumidor, aquele que consome, né? Consumidor de amor, consumidor de atenção, consumidor. Não seja um consumidor. Seja aquele que vai contribuir, deixa a sua natureza, né, fluir. Se você não está envolvido em algum serviço ou ministério, que desculpa tem dado? Olha só, para a gente terminar aqui, e eu amo isso. Receba isso como uma reflexão profunda. Deixe Deus ministrar no seu coração. Abraão era velho. Jacó era inseguro. Lia não tinha atrativos. José foi maltratado. Moisés gaguejava. Gideão era pobre. Sansão era condependente. Raabe era imoral. Davi teve uma amante e todo tipo de problemas familiares. Elias tinha tendência suicida. Jeremias era depressivo. Jonas era relutante. Noemi era viúva. João Batista era o mínimo excêntrico. Pedro era impossível e temperamental. Marta se preocupava demais. A samaritana teve vários casamentos fracassados. Zaqueu era indesejado. Tomé tinha dúvida. Paulo tinha saúde fraca. E Timóteo era tímido. Aí está uma boa variedade de pessoas desajustadas, mas Deus usou cada uma delas em sua obra. Ele também usará se você parar de apresentar desculpas. Amém? Deus é maravilhoso. Qual é a sua desculpa? Qual é a nossa desculpa? Qual é a desculpa que nós estamos dando, gente? Preste atenção, né? Hoje a gente está lendo sobre isso, a sua missão, a missão que Deus deu para nós. Então, pensando no nosso propósito de vida, a gente precisa entender qual que é a minha missão. Pensando sobre o propósito de vida, tema para reflexão, servir não é uma opção. A todo momento a gente tem oportunidade. Nós temos oportunidade a todo momento. Nesse momento, eu estou servindo vocês. Nesse momento, eu estou servindo cada um de vocês. Estou servindo mais pessoas. Desejo do meu coração é servir mais e mais pessoas. Não apenas pregando, mas servindo com aquilo que os meus braços podem fazer, com os meus ouvidos, a minha boca, o meu olhar, entende? Os meus recursos financeiros. Desejo do meu coração é que eu possa ser o máximo que eu puder, ser a expressão de Jesus. De alguma forma as pessoas possam ver, e de preferência, sem pregar o evangelho, mas vivendo o evangelho. Não dizendo eu amo para todas as pessoas. Jesus, ele não disse isso, mas ele viveu na prática, servindo cada um de nós. Cada um de nós. Porque quando ele estava servindo aquelas pessoas, ele estava servindo uma geração inteira de pessoas que ficaram marcadas pela natureza de Jesus. E hoje, as pessoas elas que entendem isso, elas não querem ser apenas salvos pelo evangelho, não apenas salvo crendo em Jesus Cristo como seu único filho, o único filho de Deus, e crendo que ele morreu e ressuscitou por amor a nós. Não, as pessoas que conseguiram compreender isso, a natureza de Jesus, a pessoalidade de Jesus, aquilo que estava no coração dele, começaram a viver como ele viveu. E esse é o desejo do meu coração nessa noite, que nós possamos ser filhos, não apenas servos, mas filhos, e que a nossa servidão seja como de Jesus, servindo ao próximo, servindo um ao outro. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão, servir não é uma opção. Versículo para memorizar dessa lição. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos as boas obras. Você foi chamado por Deus para fazer as boas obras, as quais Deus preparou antes, de antemão, para que nós praticarmos. Então, veja bem, Deus já de antemão, ele preparou boas obras e preparou você também para que você pudesse praticar. Amém? Pergunta para meditar. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? Obrigado a todos vocês. Um forte abraço, boa noite. Deus abençoe a todos. Bye, bye.